Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos falar de inequações do primeiro grau, tá bom? Primeiro, vamos aos estudos dos sinais, tá? Vamos aprender, então, os estudos dos sinais, o quadro de sinais e as desigualdades. Lembrando que os símbolos de desigualdade são os símbolos de maior, menor, maior ou menor ou igual, tá bom? Em relação à função afim, que é do primeiro grau, quando a gente possui A maior do que zero, ou seja, o coeficiente que está com o x positivo, nós vamos ter a função crescente. E aí, vejam, quando a gente tem uma função crescente, nós temos essa reta na seguinte posição, sempre da esquerda para a direita, e aí os ângulos agudos que representam os sinais. Vejamos que do lado esquerdo, então, dessa minha reta são os sinais negativos e os lados direito são os sinais positivos para os valores de x, tá bom? Então, é mais ou menos assim. Como a reta é crescente, no lado esquerdo negativo, do lado direito positivo. E aí, quando o meu A é negativo, ou seja, menor do que zero, nós vamos ter uma função decrescente. Daí a gente tem a reta da esquerda para a direita, assim, descendo, tá bom? E aí, vamos ter, então, do meu lado esquerdo, a parte superior com os sinais positivos e a parte da direita, a minha parte inferior, que é a de baixo, os sinais negativos, tá? Então, quando a minha função é crescente, o meu lado esquerdo vai ser negativo, direito positivo. Quando a minha função é decrescente, eu tenho o meu lado esquerdo positivo e o direito negativo. Vamos então aos tipos de inequações. O primeiro tipo de inequação que eu quero falar com vocês é a inequações de produto. É quando a gente tem, um exemplo, duas funções numa inequação, num produto, tá vendo? Vejam que quando as funções estão em fatores, aqui eu tenho a multiplicação, tá bom? Então, o que acontece? A inequação de produto sempre vai ter os termos em fatores num produto e a variável sempre vai ser do primeiro grau, tá? Porque estamos trabalhando com a inequação do primeiro grau, função afim. Então, vai ter esse formato aqui, dois fatores de função afim numa inequação, dizendo que esse produto precisa ser maior ou igual a zero. Então, vejamos. Primeiro, qual é o passo? Vamos separar por função. Essa vai ser a minha primeira função e essa é a minha segunda função. Primeiro, vamos encontrar as raízes. Como é que a gente faz isso? Vai igualar a zero todas as minhas equações. Igualando as equações a zero, a gente encontra a raiz. Então, a gente tem a primeira função, que é 3 menos x, a gente tem 3 menos x maior ou igual a zero, no caso, com a desigualdade. E aí, passa o 3 para o outro lado, fica menos x maior ou igual a menos 3. Sendo que quando nós temos todos os lados negativos, multiplicamos para menos 1. Quando a gente multiplica para menos 1, o sinal se inverte, tá? E aí, o x não mais é maior ou igual, vai ser menor ou igual. E aí, x menor ou igual a 3. Encontramos uma raiz. E para a segunda função, qual vai ser a minha raiz? Qual vai ser o valor de x? Mesma coisa, primeiro a gente passa o 5 para o outro lado. Então, aí a gente tem 2x mais 5 maior ou igual a zero. Quando a gente passa o 5 para o outro lado, vai ser 2x maior ou igual a menos 5. O 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Daí, a gente tem o x maior ou igual a menos 5 meios, tá? Então, a gente tem os dois valores. O valor para a primeira equação é 3 e o valor para a minha segunda equação é menos 5 sobre 2. Vamos ver como é que vai ficar o estudo dos sinais para cada raiz que nós encontramos. Para a minha primeira equação, eu tenho a minha função decrescente, porque verifiquem,
o meu x está negativo, então essa minha função é decrescente, ó, ela vai descer. E aí, o meu lado esquerdo ficou positivo, veja aqui, ó, decrescente, lado esquerdo positivo, lado direito negativo, ficou assim. E o 3 é a minha raiz. Eu pintei a bolinha do 3 porque a minha inequação é maior ou igual, então pode ser o valor da minha raiz. Nesse caso, ficou sendo menor do que 3, então o meu intervalo vai ser antes do 3 aqui, ó, com os sinais positivos. Agora, estudo dos sinais para a minha segunda equação. Veja que o meu x está positivo, então essa minha função é crescente. Para a minha função crescente, eu tenho então lado esquerdo negativo, lado direito positivo. Sempre em cima vai estar o sinal positivo, embaixo vai estar o sinal negativo. E aí você precisa colocar o sinal no ângulo agudo. Esse ângulo aqui é o agudo e esse é o agudo, tá? O ângulo agudo é menor que 90 graus. É o ângulo mais fechadinho. Então, já temos o estudo dos sinais, vamos ao quadro de sinais. Veja, o quadro de sinais, nós precisamos colocar o valor da nossa raiz que nós encontramos de cada função em ordem crescente, do menor para o maior. Como todo negativo é menor do que o positivo, primeiro eu escrevi menos 5 sobre 2 e depois o 3 com uma linha abaixo de cada raiz, tá? E aqui, ó, a minha primeira coluna, eu coloquei nas duas linhas as minhas funções, minha primeira função e minha segunda função. A minha primeira função, eu encontrei o valor de 3. Então, o que a gente vai fazer? Esquece o menos 5 sobre 2 e olha apenas para o 3. Vamos ver o que acontece. Para mim, o meu lado esquerdo do 3 eu tenho sinal positivo e para o lado direito do 3 eu tenho sinal negativo. É isso que eu tenho que fazer. A partir do 3 aqui, ó, pessoal, lado esquerdo tudo positivo e lado direito tudo negativo. Veja. Então é isso que aconteceu com o primeiro estudo dos sinais. Lado esquerdo do 3 positivo, lado direito do 3 negativo. Viram? Agora, para a minha segunda equação, o que nós temos? O lado esquerdo negativo e lado direito positivo. Então, a partir do menos 5, 2, eu tenho, para o lado esquerdo do menos 5, 2, eu tenho negativo. E para o lado direito de menos 5 sobre 2, eu tenho positivos. Então, ó, feito os sinais, vamos fazer, então, o produto dos sinais. Mais com menos é menos, mais com mais é mais, menos com mais é menos. Daí, como essa minha equação precisa ser maior ou igual a zero, precisa ser positivo. Então, eu vou pegar um intervalo que está o sinal positivo, ou seja, ele vai ficar entre o menos 5 sobre 2 e o 3. Ou seja, o x pertence aos reais, tal que o x precisa ser maior do que menos 5 sobre 2 e menor ou igual a 3, tá bom? A gente representa assim em conjunto ou no intervalo, o colchete fechado, porque a minha equação é maior ou igual, menor ou igual, tá? Então, eles incluem essas raízes. E aí, agora eu trouxe para vocês o outro tipo de inequação, que é o tipo das inequações de quociente. Quociente é quando a gente tem esse formato aqui, ó, numa fração, divisão, tá bom? Então, ó, determine para quais valores reais de x vale a desigualdade. Eu tenho 1, 2, 3, 4 funções que precisam ser menor do que zero. Eu enumerei, veja, pessoal, cada função com essa ordem. Primeira, segunda, terceira e a quarta. Vamos fazer separadamente para encontrarmos o valor de cada raiz. Então, a primeira equação para 2x mais 1, eu tenho que igualar y a zero. E como a minha equação é menor do que zero, eu faço 2x mais 1 tem que ser menor do que zero. 2x é menor do que menos 1. O 1 está positivo, passa negativo. E o 2 que está multiplicando passou dividindo, ficou então x menor do que menos meio.
Representação do sinal dessa minha raiz. Eu tenho a minha função crescente, porque o x é positivo. Então, eu tenho do lado esquerdo negativo, do lado direito positivo. Tá? Não pintei a bolinha do menos meio, porque é apenas menor. Então, ó, fica antes do menos meio. Segunda função é menos x mais 3. Então, eu vou igualar a zero o y. Menos x mais 3 precisa ser menor do que zero. Passo o 3, que está positivo, ele fica negativo. Fica menos x é menor do que menos 3. Multiplico para menos 1 para ficar tudo positivo. Daí o meu símbolo inverte. Fica x maior do que 3. Estudo dos sinais. Eu tenho, então, minha função decrescente porque o x é negativo. Então, os sinais positivos ficam do lado esquerdo e os negativos do lado direito. O meu intervalo fica depois do 3, tá? Porque é maior do que 3. Simples. Agora, minha terceira função é y igual a x menos 2, que é essa daqui, ó, que está do lado de baixo dessa minha fração. X menos 2, então, precisa ser menor do que zero. Passa o 2 positivo, fica pro negativo, fica para o outro lado positivo. Então, fica x menor do que 2. Estudo dos sinais. O x está positivo, então minha função é crescente. Sinais negativos do lado esquerdo, sinais positivos do lado direito. E aí, como x é menos 2, o meu intervalo vai ser antes da minha raiz aqui, ó, que é o 2. Agora, a minha quarta função é o y igual a menos 3x mais 1, tá? Essa é a minha quarta função. Eu preciso igualar a zero. Menos 3x mais 1, menor do que zero por conta da minha inequação. Passa 1 que está positivo, fica negativo. Fica menos 3x, menor do que menos 1. Multiplico para menos 1 para ficar tudo positivo. Daí, a gente tem 3x maior do que 1 porque o símbolo inverte. O 3 que está multiplicando passa dividindo, temos x maior do que 1/3. Estudo dos sinais. Minha função é decrescente, x negativo. Então, eu tenho sinais positivos do lado esquerdo, sinais negativos do lado direito. Maior do que 1/3, então, o meu intervalo é depois desse meu valor de x. Feito, então, o encontro de cada raiz de cada equação, o estudo dos sinais corretamente, né? Os positivos de esquerda ou direita e os negativos para minha esquerda ou minha direita. E aí, então, a gente pode colocar para o quadro de sinais, tá? Primeira coisa, vamos colocar os valores de x em ordem crescente. Temos menos meio, 3, 2 e 1/3. Em ordem crescente, primeiro os negativos. Menos 1/2, depois 1/3, depois o 2 e depois o 3, viu? Em ordem crescente, do menor para o maior. Depois, o que eu faço? Coloco as minhas equações, as minhas funções nessa minha primeira coluna, tá bom? Primeira, segunda, terceira e a quarta função. E aí, a gente analisa os sinais de acordo com cada raiz. Minha primeira equação, qual é a minha raiz? É a menos meio. Então, vamos olhar para o menos meio. O que aconteceu com o menos meio? Antes do menos meio são um sinal negativo e depois do menos meio é positivo. Então, ó, antes do menos meio negativo e depois do menos meio tudo positivo. Minha segunda equação. O que aconteceu com a minha segunda equação? Eu vou analisar o número 3. Minha raiz de 3, eu tenho o meu lado antes do 3, ou seja, o lado esquerdo, tudo positivo, lado direito, negativo. Essa é minha linha do 3, tá? Minha terceira equação é a raiz igual a 2. A raiz igual a 2, eu estou aqui na terceira equação. Antes do 2, o lado esquerdo do 2 é tudo negativo. O lado direito do 2 é tudo positivo. A minha quarta equação é a raiz 1/3. 1/3 é essa daqui, ó. Nessa linha está 1/3. A minha quarta equação, o que a gente tem? Do lado esquerdo positivo
e do lado direito tudo negativo, viu? É só colocar o que vocês colocaram no estudo dos sinais nessa tabelinha a partir da linha, tá? Onde está a raiz. Lado esquerdo positivo, nessa minha última equação, lado direito negativo. E aí vamos fazer então, ó, o produto dos sinais. Menos com mais é menos, menos com menos é mais com mais é mais. Mais com mais é mais com menos é menos, menos com mais é menos. Mais com mais é mais com menos é menos, menos com menos é mais. Mais com mais é mais com mais é mais com menos é menos. Mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais. Estudo dos sinais, tá, galerinha? Lá do 7º ano. Então, o que acontece? Essa minha equação precisa ser y menor do que zero, ou seja, negativo. Então, onde que ficou negativo? Ó, aqui e aqui. Para isso que a gente precisa fazer o estudo dos sinais para verificar aonde a nossa junção dessas raízes vai ser representada aí na equação. Como não tem o sinal de interseção, ou seja, só menor do que zero, então aqui vai ficar entre menos meio e 1/3 e entre 2 e 3. O meu conjunto solução, então, vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tais que o x precisa ser maior do que menos 1/2 e menor do que 1/3. E o x vai estar também entre o 2 e o 3, ou seja, o x tem que ser maior do que 2 e menor do que 3. Você pode representar em colchetes também. Lembrando que o colchete vai estar de costas para o número, porque ele é maior e ele é menor do que zero, não pode ser igual. Então, a gente não vai incluir essa nossa raiz. Então, aqui, ó, colchetezinhos abertos nos nossos intervalos, tá? Entre 1/2, 1/3 e também a união que vai estar entre o conjunto 2 e 3 também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa, então, é a nossa inequação do quociente e produto, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchauzinho!